Olá, amados, a paz de Arruxo. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Marcos Gregório, né? Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Tomara que agora melhore. Realmente tá difícil. Mas tá melhor do que o outro vídeo, né? Eu vou ver se amanhã eu vou comprar um. Tem que comprar mesmo, amados, tá brabo. Tem que comprar um outro negócio, porque esse aqui tá ficando chatinho. Então vamos dar uma continuidade. Caso contrário, esquece. Pega aí. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, amados. É quem pode abrir. Eu voltei pra gente pegar aqui o fio da ninhada do que ele tá falando, tá? Os olhos do meu entendimento para eu poder compartilhar conosco. Caso contrário, esquece. Pega aí. Ah, sim, isso aí é que ele falou, ele disse, né, no vídeo anterior que Jesus, né, porque eu vou falar Jesus, que é o que ele fala, Jesus, ele perguntou para os discípulos, onde está a sua fé? Então, vamos ver o que ele vai falar da fé, de onde está a fé, tá certo? Olha aí, onde está a sua fé? Por que Jesus pergunta isso? Porque a fé é como uma âncora, que quando ela é lançada ao mar, não importa o tamanho ou de quantas toneladas é o barco, é o navio, a âncora vai segurar. Olhe para alguém e diga, Jesus é essa âncora, que segura a tua vida, que sustenta a sua vida. Fala para ele, você não vai ser destruído pelas pedras. Você vai chegar no lugar onde ele falou e onde ele já preparou para você chegar. Aleluia. Então, Ué, mas veja bem, Jesus é a âncora, né, que ele está falando. Só que, na verdade, Yahushua não é a âncora aqui. Por quê? Porque a âncora é religião. Porque eles se baseiam na religião. Vocês vejam, eu falo isso por mim. Porque quando eu falo para alguém que era da igreja, que é da igreja, e que vai e pergunta para mim, Elisete, você tá bem? Eu tô bem, e você? Como é que você tá? Eu tô bem. E aí, você tá em qual igreja agora? Olha, eu não estou mais em nenhuma igreja porque eu sou a igreja. Eu sou o templo do Espírito. Ué, mas como assim? Eu sigo a Yahushua, que é o único pastor, que no sistema colocaram como Jesus. Não, ué, ele é o pastor. Não, mas a gente tem que ir na igreja, a gente tem que ouvir o homem de Deus falar, e a gente tem que adorar a Deus na igreja. Então, qual âncora é essa? Ele aqui está falando que a âncora é Jesus. Tá? Deveria ser Yahushua, mas ele disse Jesus, beleza, vamos lá, vamos por Jesus. Mas a âncora é Jesus em qual sentido? Da pessoa ir num templo físico, e orar e buscar num templo físico, e praticar atos religiosos. Então, na verdade, ele está falando que a âncora é Jesus, mas não é. A âncora aqui é a religião. São atos religiosos para você chegar a Jesus. Só que esses atos religiosos não levam você a Yahushua, que é o verdadeiro. Por quê? Porque Yahushua não está na religião. Yahushua não está no caminho da religião. Ele é o caminho. Tá? E a religião é outro caminho. Então não tem como o caminho que é Yahushua está dentro do caminho da religião. Entende? Então vocês vejam que por mais que ele está falando aqui que Jesus é a âncora, mas na verdade não é. A âncora, na verdade, é a religião. É o templo físico. Então vocês vejam que não bate com o que ele está falando. Porque ele está falando que Jesus é a âncora, mas não é. Porque para Jesus ser a âncora, você tem que ir numa religião. Então como pode Jesus aqui ser a âncora, sendo que a pessoa tem que ir num templo físico, numa religião, adorar a Deus? Então vocês vejam que não bate o que ele está falando. Por isso que a Yahushua disse, Mateus 23, vocês ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque eles não praticam o que pregam. Ou seja, vocês ouvem o que eles dizem, mas vocês não praticam o que eles praticam, porque eles praticam do que está fora da Escritura.
Por quê? Porque eles não vivem o que eles pregam. E é isso que a Augusta disse em Mateus 23. E é isso aí. É isso aí. Então vocês estão vendo que ele está dizendo aqui que a âncora é Jesus. Mas na verdade não é. Por quê? Porque a âncora é religião. É o caminho físico. Vamos continuar. Como parte final, enquanto o ministério de louvor se aproxima, então, o ministério do louvor se aproxima, físico. E, falando em línguas, para o povo pensar que ele é espiritual, mas é físico. Vamos continuar. Admirados e admirados. Amedrontados e admirados. Pastor, isso é péssimo. Amedrontados. Só que o versículo, só que a palavra não termina na parte. Amedrontados. Amedrontados, vírgula, admirados. Se do medo eles passaram para admiração, é porque algo sobrenatural Deus fez. Você dormiu agora? Vou repetir. Olhe para o seu irmão, dá uma balangada nele e fala: acorda aí, crente. Fala para ele: fique em paz. Acorda, crente, mas vocês estão todos dormindo aí no entendimento? Repousando na congregação dos mortos? Como é que acorda, crente, se vocês estão aí dormindo no caminho, não estão dormindo no caminho do entendimento, porque não estão no caminho do entendimento, estão desviados, e na congregação dos mortos? Como é que é isso? Explica isso aí, Marco Gregório. Me explica isso. Porque a Escritura é bem clara: o homem que se desvia do caminho do entendimento, que é o caminho do Espírito, na congregação dos mortos repousará. Então, vocês vejam que não bate o que ele está falando. Acorda, crente? Realmente, os que estão aqui têm que acordar. Acordar como? Sair do físico e ir para o espírito. Entende? Porque aqui ninguém vai acordar. Você pode até ter entrado preocupado, mas receba pela fé. Está chegando na sua vida o tempo em que você ficará admirado daquilo que Deus fez, como Ele fez, no tempo que fez, na hora que fez e para quem fez. Você! Então vocês vejam que ele está falando tudo físico, não está falando nada no espírito. Até agora ele não falou nada no espírito. Tá certo? Então vamos continuar. Inclusive teve outra coisa aqui que ele falou, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, porque eu queria comentar e eu já até esqueci o que ele falou. Vamos botar aqui para a gente ouvir. Deus fez. Você dormiu agora? Vou repetir. Olhe para o seu irmão, dá uma balangada sim, nele, mais um fala: pouquinho, acorda aí, mais um crente. pouquinho, peraí. Pastor, isso é péssimo. Amedrontados. Só que o versículo, só que a palavra não termina na parte. Amedrontados. Amedrontados, vírgula, admirados. Se do medo eles passaram para admiração, é porque algo sobrenatural Deus fez. Sim, algo sobrenatural Yahweh fez, porque Yahushua, ele andava no Pai, e ele pedia ao Pai, e o Pai operava o milagre. Certo? Não era Yahushua que operava o milagre, era o Pai que operava o milagre pela autoridade que o Pai deu ao Filho. Tá certo? Eles falaram: Jesus transformou o pão em vinho. Não, Jesus transformou água em vinho. Não foi Yahushua que transformou água em vinho. Foi o Pai que transformou água em vinho com a autoridade que ele deu ao Filho. Vocês vejam que é o Pai que opera. Tanto é que o próprio Filho, ele orava ao Pai antes. Quando vocês vejam que ele foi ressuscitar Lázaro, ele olhou para o céu e disse: Pai, eu sei que tu me ouves, mas eu falo assim para que as pessoas creiam em ti. Mas quem ressuscitou não foi Yahushua, foi o Pai que ressuscitou. Tanto o Pai que ressuscitou o Filho. Yahushua não se ressuscitou, o Pai ressuscitou Yahushua. Então vocês vejam bem, que ele está falando o milagre que Deus fez. Sim, Yahweh faz o milagre, mas faz o milagre porque o Filho pedia e porque o Filho tem autoridade. Da mesma forma que o Filho disse: orareis ao Pai e pedireis em meu nome. Mas quem faz é o Pai, não é o Filho. Mas em nome do Filho.
Por quê? Porque o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. E nós que andamos no Espírito estamos no Pai e no Filho. Então vocês vejam bem. Tanto é verdade que o próprio Yahusha disse, o meu Deus, que é o Deus de Yahusha, o Pai, Yahweh. Então vocês vejam bem que quem fazia era o Pai. Por quê? Porque o Filho orava e pedia ao Pai. Tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar. Você dormiu agora, vou repetir. Olha pro seu irmão, dá uma balangada nele e fala, acorda aí, crente. Fala para ele, fique em paz. Você pode até ter entrado preocupado, mas receba pela fé. Está chegando na sua vida o tempo em que você ficará admirado daquilo que Deus fez, como Ele fez, no tempo que fez, na hora que fez e para quem fez. Você! Creia na palavra, acredite na palavra, receba a palavra em nome de Jesus. Amém ou não amém? E eu vou ensinar. Creia na palavra, receba a palavra, né? Obedeça a palavra, seja qual? A palavra que ele está falando. Direcionada na Bíblia e não na Escritura. Porque ele está falando a palavra que é a Bíblia. Mas a Bíblia não é a palavra é Yahusha. Vamos continuar. Enterrar. Olha a palavra deles. Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles obedecem? Repita comigo, por gentileza, por favor, repita. Repita comigo o versículo, diga, quem é este que o mar e a tempestade lhe obedecem? Mais uma vez, quem é esse que o mar e a tempestade, o mar e o vento lhe obedecem? Então, mas aí ele está falando para a pessoa repetir, para frisar bem na cabeça da pessoa de que a pessoa está com a tempestade, mas que Jesus vai acalmar a tempestade. Porque Jesus ele só vai acalmar. Porque Jesus acalma a tempestade, ele não cessa, ele acalma. Mas só que quando a gente lê na Escritura, a gente lê que Yahusha, ele não acalmou a tempestade, ele cessou, a tempestade cessou, a tempestade findou, a tempestade acabou. E tudo ficou calmo, por quê? Porque a tempestade acabou. É diferente. Vamos continuar. Espera. Eu vim dizer para você nessa noite que não é só o vento e a tempestade que obedece ele, não. O desemprego também obedece. A doença também obedece. A morte também obedece. Não há área da vida que a autoridade do Senhor não seja correspondida. Veja, ele disse, não é só a tempestade que obedece, ou seja, ele estava falando da tempestade física que aconteceu, o fato que aconteceu, e que a tempestade obedeceu e cessou. Tá? Mas ele agora aqui está falando desemprego, obedece. Mas qual é o desemprego que obedece? O desemprego para as pessoas que estão desempregadas no templo físico. Mas aquelas que não estão no templo físico, não vai obedecer? Vocês veem que não tem lógica. Então ele está falando que a doença obedece, o desemprego obedece, a morte obedece, mas qual é a morte que obedece que ele está falando? É a morte física que ele está falando. A pessoa vai morrer? Obedece. Mas ele não está falando da morte no espírito. Tá? Por quê? Porque o próprio Yahusha falou, não sei mais onde está escrito, que eu fiz até uma capa, né, falando sobre esse versículo, que, veja, olha o que Yahusha falou aqui. Veja bem, gente, isso é tremendo. Os mortos ouvirão os que estão no sepulcros, oh meu pai, ouvirão a voz e sairão, Bíblia, que
Olha o que Yahushua disse. Veja bem, isso é muito forte. João 5:28. João 5:28, vamos lá. João 5:28, olha o que Yahushua falou, amados. Que isso é muito forte. João 5. Vamos botar aqui do 25 ao 31. Vamos botar aqui. Só para a gente ler aqui, né? Veja. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Yarro, e os que a ouvirem viverão. Esses mortos aqui que ele está falando, é tantos mortos que vão ser ressuscitados quando ele voltar, e que vai ser ressuscitado para encontrar com ele, tá certo? Os que morreram em Yahushua vão ressuscitar, os que morreram físico, essa morte física, vão ressuscitar, quanto os que estão mortos no entendimento. Veja bem, olha, cadê? Em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Yarro, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Veja, não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem e sairão das sepulturas. Vocês vejam? Sairão da sepultura, ou seja, todos os mortos. Quais são os mortos? Que estão mortos no entendimento, que estão nas sepulturas, que são os templos físicos. Ouvirão a voz. Está acontecendo hoje, amados. As pessoas que estão ouvindo, assistindo esses vídeos, e que estão ouvindo a verdade do nome, que estão assistindo outros homens e mulheres de Yarro falando a verdade, e que estão se despertando. O Pai está ressuscitando, trazendo a vida no Espírito. Então estão saindo das sepulturas, dos túmulos, que são os templos físicos. Então vocês vejam bem. Olha, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Vocês vejam que está chegando a hora. E essa hora já chegou. Porque ele aqui estava falando, ele ainda estava vivo entre nós, ele não tinha sido sacrificado. Vivo que eu estou falando é vivo, nesse corpo temporal. Porque ele está vivo, ele é ressuscitado. Tá? Ele está ressuscitado, ele vive. Mas eu estou falando nessa vida temporal, por isso que ele falou. Pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Ou seja, as pessoas que estão mortas no templo físico, que são as sepulturas, estão ouvindo a voz. Mas só que tem uns que vão ouvir e vão sair. E sairão. Tem outros que não vão sair. Aí aqui também ele está falando da vinda dele, que veja, aí aqui, ó, e sairão das suas sepulturas, da onde dos templos físicos. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver. E aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Aí aqui ele está falando tanto no espírito, que hoje está acontecendo das pessoas estarem saindo dos túmulos que são sepulturas, que são templos físicos, quanto na vinda dele, que os mortos vão ressuscitar e aqueles que fizeram o bem, tá certo? Vão ressuscitar e viver. Viver aonde? Na vida eterna. E aqueles que fizeram mal vão ressuscitar e vão ser condenados para a perdição eterna. Então vocês vejam que ele está falando nos dois lados, mas isso já está acontecendo. Das pessoas estarem ouvindo a voz do Filho de Yarro e saindo dos túmulos que são templos físicos. Tá certo? Então vamos aqui continuar aqui o que o Marcos Gregório está falando. Vamos lá. Você pode estar aqui hoje dizendo, pastor Marcos Gregório, eu estou enfrentando um caos. Por quê? Entrei no barco, cujo itinerário passava pela tempestade. Você devia ter pego outro barco. Aliás, Jonas pegou esse barco
e achou que ele ia dar em Nínive. Ele não sabia que, perdão, para fugir de Nínive. Vamos conjecturar, o barco, Deus mandou Jonas ir para Nínive. Pega o norte, aí vai. O que é que ele faz? Vai no cais, compra uma passagem, está indo para o sul, então é contigo. Aí foi para o sul. Só que ele não sabia que a direção que ele tomou tinha tempestade no caminho. Talvez a direção que você tenha tomado tenha tempestade no caminho. Então, vocês vejam que primeiro ele falou, olha só como é que ele mesmo está se contradizendo. Porque ele falou que o mesmo Deus que te leva para a tempestade é o mesmo Deus que vai acalmar a tempestade. Agora ele está dizendo, talvez o caminho que você tomou te leva à tempestade. Primeiro ele disse que Deus que levava a tempestade, que o mesmo Deus que te leva à tempestade, ele vai acalmar a tempestade. Primeiro ele falou que Deus que leva. Agora ele já está falando, vocês vejam, que não bate, que ele está falando o contrário do que ele está falando, ele está se contradizendo. Porque agora ele disse que a tempestade, que o caminho que você tomou pode te levar na tempestade. Então vocês vejam que a gente não deve levar crédito no que esses homens falam, que eles só falam mentiras. Porque vocês vejam bem, ele primeiro disse de Deus, que o mesmo Deus que te leva à tempestade vai acalmar a tempestade. Tá certo? Agora ele está dizendo que o caminho que você tomou, ou seja, agora ele está falando a verdade, porque é o caminho que a gente toma. É a decisão que a gente toma, que a gente pode ir para um lugar tranquilo, a gente pode estar tranquilo, como a gente pode passar por uma turbulência, mas isso depende do quê? Da nossa escolha. Não é Deus que nos leva para a tempestade, tá? Mas são as nossas escolhas que nos levam para, ou a gente vai ter uma tranquilidade na nossa vida temporal, ou a gente vai passar por uma turbulência, mas depende da escolha que a gente tomou. Então vocês vejam bem que agora ele está se contradizendo, olha. Bora. Só que ele não sabia que a direção que ele tomou tinha tempestade no caminho. Talvez a direção que você tenha tomado tenha tempestade no caminho. Isso não Vocês vejam que é uma lavagem cerebral tão grande que as pessoas até agora falou, meu Deus, não sei o que ele está falando isso, mas as pessoas não se lembram, não se tocam, que ele falou nessa mensagem aí mesmo, que o mesmo Deus que te leva para a tempestade é o mesmo Deus que vai acalmar a tempestade. As pessoas já esqueceram disso. Por quê? Porque estão presas no sistema religioso, estão com a mente escravizada e não se lembram mais de nada. Simplesmente ouve aquilo ali, aquelas fábulas, e acreditam na mentira e esquece do que ele falou anteriormente, que Deus leva a pessoa para tempestade e que ele mesmo que leva para a tempestade acalma a tempestade. Então vocês vejam que ele já se contradizeu aí. Vocês vejam bem, vamos continuar. Dizer que Deus não está mais na sua vida. Isso não quer dizer que Deus zerou com você. Isso não quer dizer nada. Isso apenas quer dizer, e eu creio nisso, eu só posso acreditar que eu estou passando pela luta a qual eu estou passando. E Deus me ama, porque essa luta está me preparando para algo que talvez nem eu tenha sonhado. Veio do coração dele. Veja, vem do coração dele. Vocês estão vendo que ele está falando tudo problemas cotidianos. Ele fala luta. Por que ele fala luta? Porque cada um tem uma luta. Cada um tem um problema. Então ele vai falar assim, generalizado, para a pessoa pegar cada um a sua luta, o seu problema e colocar como se fosse a tempestade. E aí ele está dizendo que a luta que você tem, que vai gerar assim, tipo, uma vitória, né? Que você vai ter vitória nessa luta, tá certo? Então vocês vejam que ele está falando tudo físico, não está falando nada no espírito. É lógico que a pessoa também tem a vitória na luta, não é verdade? A pessoa que persiste ali, que batalha, tem a vitória na luta. Então vocês vejam que ele está falando, até agora ele não falou nada do espírito, está falando tudo físico, tudo físico. Vamos continuar.
Davi nunca disse que queria ser rei. Nunca disse. Não há uma linha na Bíblia de Davi dizendo: papai, eu quero ser o rei. Nenhuma. Nenhuma. Foi Deus quem o escolheu. Aí vocês vejam como é que ele está contradizendo, porque ele disse que não tem uma linha na Bíblia que Jesus disse, né, que Deus disse que Davi seria rei. Verdade? Verdade. Mas quando ele disse da casa de Deus, do templo, que nós temos que ir a um templo para cultuar a Deus, que é a casa de Deus, ele se contradiz. Aí ele não vai dizer assim, não tem uma linha que diz que Deus, o verdadeiro, habita em templo feito por mãos humanas. Ele não vai dizer isso. Por quê? Porque está ao contrário, está dizendo que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, nisso ele não vai dizer. Vocês vejam que ele contradiz o que está na Escritura. Porque é verdade o que ele diz, que não tem uma linha que Deus escolhe, que Davi queria ser rei. Não tem realmente. Não tem escrito que Davi queria ser rei. Ele foi escolhido como rei. Mas não tem na Bíblia que ele queria ser rei. Tá certo? Davi era pastor de ovelhas animais. Ovelhas animais. Mas ele foi rei. Agora, ele não diz que não está aqui. Ele não diz assim: olha, está escrito na Bíblia que nós temos que ir a um templo adorar a Deus, que é a casa de Deus. Por quê? Ele disse isso para as pessoas entenderem, contradizendo a Escritura, porque a Escritura não diz isso. Pelo contrário, a Escritura diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, tá certo? E ainda o próprio Arrucha disse: se disserem, eis que ele está na casa, não vá. Então vocês vejam como ele contradiz. Vamos continuar. Às vezes Deus não fala que te escolheu, que me escolheu. Às vezes ele diz: te escolhi, vamos embora. Mas esse te escolhi que ele diz, amados, é a pessoa ir para a igreja. A pessoa pensa que a pessoa vai para a igreja num templo físico. Foi Deus que escolheu ela e que ela foi para a igreja, que ela está no lugar da salvação. Só que não é esse escolher. O escolher é quando? Porque quando a Escritura fala assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? E a Ruxa falou, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que isso quer dizer? Que Yahushua, ele chama a todos, Yahushua chama a todos, porque a vontade deles é que todos se salvem, a vontade dele é que todos escolham a vida e vivam. Essa é a vontade de Yahushua, que todos escolham a vida, quem é a vida, Yahushua, e vivam. Mas na verdade, poucos são escolhidos, por quê? Porque são poucos que escolhem a verdade. Então vocês vejam, e aí é que ele fala que Deus te escolheu, mas esse Deus te escolheu que ele está falando, Deus te escolheu, esse Deus que habita aqui, para você ir para o templo físico, para o lugar da perdição, do engano, que é a porta larga, que é a religião. Só que quando nós escolhemos, e Yahweh nos chama, e nós escolhemos, nós somos escolhidos. Por quê? Porque o Pai nos chamou, porque ele chama a todos, tá? Porque muitos estão ouvindo a verdade, muitos estão assistindo vídeos falando a verdade, mas são poucos os que escolhem sair do engano da religião e ir para a verdade, que é Yahushua. Então, são esses que são os escolhidos. Quem é aqueles que escolhem a verdade? Então, vocês vejam bem. Vamos continuar. Lá na frente. E talvez seja assim: pastor, tá tudo dando errado, é porque o barco que você entrou, o caminho dele passa pela rua direita, que é a rua da tempestade. Então vocês vejam bem, o barco que você entrou, agora ele está dizendo que a pessoa entrou no barco. Primeiro ele diz que Deus, ele leva você para a tempestade, que o mesmo Deus que te leva para a tempestade é o mesmo Deus que acalma a tempestade. Agora ele está dizendo, o barco que você tomou, tá? Te levou para a rua direita, que é a rua da tempestade. Entende? Mas é o barco que você tomou. Então, primeiro ele diz que Deus te leva para a tempestade. Agora ele está dizendo que o barco que você tomou, ou a direção que você tomou, te levou para a tempestade. É verdade? É verdade. Porque é a gente que escolhe o caminho
que a gente vai seguir. A gente que escolhe, tudo na nossa vida é uma escolha, amados. Tá? Tudo. Por exemplo, a pessoa está doente, tá com diabetes. Por que a pessoa ficou com diabetes? A maioria é por uma má alimentação. A pessoa comeu errado, comeu açúcar o tempo todo, comia muito carboidrato que tem açúcar, e aí a pessoa se tornou diabética. Foi Deus que fez a pessoa se tornar diabética? Não, a pessoa que escolheu a alimentação errada, comeu erradamente a vida toda e se tornou diabética. Então vocês vejam que agora ele está falando, está botando a responsabilidade para o povo. Mas antes não, antes ele botou a responsabilidade para Deus, que o mesmo Deus que te leva para a tempestade é o mesmo que acalma. Agora ele já está falando a verdade, que a escolha é nossa. O barco que você tomou te levou para a tempestade, mas é o barco, a escolha é tua. Você escolheu um problema, você vai seguir o problema. É a mesma coisa, você tá namorando uma pessoa, né? A moça namora um rapaz. Aí a moça vai na casa do rapaz, vê o rapaz tratar a mãe dele com grosseria, gritar com a mãe dele, gritar com o pai. Aí ela vai ver, nossa, ele é ignorante com a mãe dele, nossa, ele maltrata o pai dele. Aí ela vai pensar, será que ele vai ser assim comigo? Se ele faz isso com a mãe e com o pai dele, ele vai fazer isso comigo, então eu vou pular fora. Ou ela pode pensar, não, ele não vai fazer isso comigo porque ele é carinhoso comigo. Então vocês veem que ela pode sair desse barco furado, que é um barco furado, e não enfrentar problema, ou ela pode encarar e casar com esse homem e enfrentar essa tempestade aí, que é um casamento péssimo. Por quê? Porque ela escolheu. Não foi Deus que levou ela para a tempestade, é ela própria que se levou para a tempestade. E aí acontece a tempestade, por quê? Foi Deus que fez a tempestade? Não. Iarro, ele acaba com a tempestade. Ele não acalma, ele acaba. Mas a tempestade, quem causou foi a escolha da pessoa. Por quê? Porque a pessoa casou com um homem que não presta, que não cuidava da mãe, que era rude com a mãe e com o pai, e que também seria rude com a pessoa, com a mulher. Então vocês vejam que é a escolha de cada um. Agora aqui ele está falando a verdade, mas antes ele não falou a verdade. Antes ele falou que o mesmo Deus que te leva para a tempestade é o mesmo que acalma. Então vocês vejam que não bate. Vamos aqui encerrar. Sabe, querido, nós não somos como aqueles que não conhecem Jesus. Quando uma pessoa não conhece Jesus, ela diz isso mesmo, como eu já disse. O que, pastor? Caramba, será que Deus está nisso mesmo? Será que eu estou na presença de Deus? Será que... Vocês veem que ele disse, não são como as pessoas que não conhecem Jesus. Mas as pessoas que não conhecem Jesus, que ele está falando no sistema, é aqueles que não vão para a igreja. Porque para você conhecer Jesus no sistema religioso, você tem que ir para a igreja, você tem que ir lá na frente, levantar a mão para aceitar Jesus. E sendo que isso não está nem na Bíblia. Pesquisem, amado evangélico. Aonde está na Bíblia escrito que a pessoa tem que ir na frente para aceitar Jesus, levantar a mão para aceitar Jesus? Pesquise. Aonde está escrito isso na Bíblia? Não está. Já vou logo adiantando, não está. Mas pesquise. Então vocês vejam que a pessoa que não está com Jesus, que ele está falando, são as pessoas que não vão para a igreja. E sendo que aqueles que vão para a igreja não estão em Yahushua. Por quê? Porque para estar em Yahushua, no caminho que é Yahushua, tem que sair do caminho da religião. Então vamos continuar. Deus é que me dirigiu isso, porque a nossa razão humana erroneamente pensa que só tem problema naquilo que Deus não mandou a gente fazer. Meu amado, tem tempestade onde Deus não mandou e tem tempestade onde Ele mandou. Só que é uma diferença. Vocês vejam que não bate, porque o Deus que ele está falando é Terrom, porque é o Terrom que manda a tempestade. Tá? Iarro, ele não destrói, pelo contrário, Iarro, ele constrói. Iarro, ele cria, ele é criador, ele não é destruidor. Então vocês vejam que o Deus que o Marco Gregório está falando é Terrom, não é Iarro. Na tempestade que ele não mandou, é eu e você que temos que nos virar. Mas na tempestade que ele nos colocou, nunca mais esqueça que toda manhã as misericórdias dele se renovam.
que todo dia Ele está olhando para você, pastor, Ele está olhando. Sim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se renova como? Ele é fiel a todos, independentemente de ser evangélico ou não. Porque os evangélicos estão afastados do caminho que é Yahushua, mas ele é fiel. E como é que é a fidelidade dele, a misericórdia dele? É nos dá a vida, nos dá o ar para respirar, nos dá o sol, a chuva, o alimento, tá certo? Essa é a misericórdia dele, para com todos, porque ele é fiel com todos. Ele trata todos de igual modo, no sentido da vida aqui, tá? Ele não faz acepção de pessoas. Agora, no espírito, quando a pessoa está no espírito, cheia do espírito, sai do engano da religião e vai para o espírito, tá? Ele trata cada um individualmente. Como? Porque nós somos cheios do espírito, então cada um é cheio do espírito, tem a mesma porção do espírito, tá? Nós somos cheios do espírito, tá certo? Então, nós não somos cheios do espírito, amados, no sentido de, tipo, um é cheio do espírito, o outro não é cheio do espírito, não. Um tem um pouco do espírito, o outro tem mais espírito, não. Cada um tem a mesma porção do espírito, nós somos cheios do espírito, é assim que está na escritura. Porém, quem busca mais conhecimento vai ter, porque o Espírito vai dar mais conhecimento. Quem busca menos conhecimento vai ter, e quem não busca conhecimento não vai ter. Agora o Espírito, a porção do Espírito que ele dá para cada um, que é ser cheio do Espírito, cada um que crê que é o templo do Espírito tem a mesma porção, entende? Então é assim que funciona no Espírito, tá? Não é você viver buscando o Espírito de Deus, tá certo? Num templo físico, isso não existe, tá certo? Mas a unção que ele dá é a mesma unção para cada um, é o mesmo espírito para cada um, tá certo? Então vamos aqui continuar. Desculpa aí, amados, o vídeo tá longo, tá? Vamos lá. Olhando para você, Ele está olhando para você, Ele sabe exatamente onde você está agora. E Ele tem o controle. Tanto é verdade que Ele tem o controle, que Jesus, quando eles o acordaram, mestre, sim, é o seguinte, nós vamos morrer. Diz o texto que Jesus se levantou, repreendeu o mar, o vento, que eu estou chamando de tempestade. Pronto, calma, descansa, acredita, põe isso no seu coração. Esta situação não vai me destruir, não vai me matar. Esta situação está me levando para o crescimento, para um lugar tranquilo, calmo. Receba essa palavra da parte de Deus, o nosso Pai, e da de nosso. Então, amados, cerrou por aí, né? Vocês vejam que ele falou tudo físico, ou seja, ele está falando isso de calma, porque ele sabe que todos passam por problemas cotidianos, e aí ele bota esse problema como se fosse uma coisa, né, espiritual. Mas vocês vejam que ele falou tudo físico, não falou nada no espírito. Então, amados, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscrevam no canal e acionem o sininho para receber notificações. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.